Bom dia, bom segundo dia de uma nova semana. E hoje o nosso jejum, o propósito do jejum da semana é vencer em tempos inconvenientes. Deus tem vitória para nós em tempos inconvenientes, em tempos inadequados. E nós vamos aprender com a palavra hoje, com a palavra de Deus, como nós... Bom dia Camila, bom dia Ivone. Deus tem vitória para nós em tempos em que nós achamos que é inconveniente vencer. Deus tem vitória para nós em todos os momentos. Eu vou pegar aqui minhas anotações, porque essa manhã eu tenho certeza que Deus falará nos nossos corações para a semana inteira, para o mês inteiro, para o ano inteiro, amém? Enquanto isso você vai se preparando aí, preparando o seu coração, preparando a sua mente, preparando a terra do seu coração para você receber essa palavra de Deus que falou tanto no meu coração essa semana, né? Nós estamos vivendo em tempos inconvenientes, em tempos inadequados. Aquelas mulheres, aquelas mães, aqueles cristãos que querem conservar os princípios bíblicos, parece que nós estamos num tempo inadequado em que a educação que nós queremos dar para os nossos filhos não se encaixa no tempo que nós estamos vivendo. Às vezes nós temos essa sensação, não é verdade? Às vezes nós temos a sensação que nós estamos vivendo num tempo inadequado para que as promessas de Deus se realizem em nossas vidas, mas eu quero te dizer que nós teremos vitória nesse tempo que nós estamos vivendo. No tempo inadequado, no tempo inconveniente, no tempo que às vezes não parece oportuno para a gente vencer. Deus tem vitória para nós e nós vamos aprender com a palavra isso. O texto que eu quero compartilhar com vocês, bom dia, é Êxodo, no capítulo 2. Aqui conta a história de uma mãe que teve um filho num tempo muito inconveniente. Havia um decreto sobre aquela cidade, sobre aquela nação, que todo menino que nascesse ia ser morto, né? Faraó enviou um decreto para aquela cidade. Por quê? Porque os judeus estavam se multiplicando cada vez mais. Então, cada vez que eles se multiplicavam, eles se tornavam uma ameaça para os líderes do Egito, para Faraó. Por quê? Porque a nação de Israel estava sendo subjugada. E Deus quer falar conosco essa manhã através desse tempo inadequado. E isso que é a nossa realidade nos dias de hoje também. Quanto mais nós nos multiplicarmos como os cristãos, quanto mais nós temos filhos e colocamos nele a educação, né, criamos os nossos filhos com raízes fundamentadas na palavra de Deus, nós somos uma ameaça para o inimigo. Mas cada vez mais nós queremos ter menos filhos, por quê? Porque nós falamos assim, nós não estamos num tempo adequado mais para ter mais filhos. Hoje em dia nós temos no máximo, né, antes a proporção, a porcentagem de famílias que tinham mais de 2 filhos, eram muitas famílias. Hoje em dia o máximo que a pessoa quer é 2 filhos. Quando a pessoa deseja é um filho só, quando ela não quer ter mais filho. Por quê? Há uma estratégia do inimigo, porque quanto mais nós nos multiplicarmos como cristãos, quanto mais homens e mulheres nós colocamos no mundo com enraizado neles os princípios, os valores cristãos, mais nós nos tornamos uma ameaça para o inimigo.
Mas nós temos vivido num tempo que a gente tem falado assim, estamos vivendo num tempo inconveniente para ter mais filhos. Estamos vivendo num tempo inconveniente, até mesmo para criar os nossos filhos que nós já temos. Por quê? Porque o inimigo tem trabalhado nas famílias, tem trabalhado nesse tempo, o que justamente para nos matar. Mas eu quero te falar, existia uma mãe que ela teve esse filho, essa promessa, num tempo totalmente inadequado. Porque havia um decreto de morte naquela nação. Havia um decreto de morte de que todo menino, homem que nascesse, teria que morrer. E aquela mãe, ela teve um filho, um menino, e a palavra diz que era um menino bonito, um homem, num tempo inconveniente. Você está vivendo num tempo inconveniente? Nós estamos vivendo num tempo totalmente inconveniente. E no versículo 7 de Êxodo, no capítulo 2, nós vamos ler apenas alguns versículos. E nessa história aqui, 3 mulheres foram necessárias. E cada mulher com uma característica que nós vamos aprender aqui, que nós temos que ter na nossa vida. Para que aquele menino pudesse cumprir os planos de Deus. Temos que nos unir. Temos que ter isso nas nossas vidas. Temos que nos unir como mulheres. É nós, mulheres, mães, que vamos paralisar a agenda de Lúcifer na nossa descendência, na nossa família, no povo de Deus. A agenda de Lúcifer, ela vai se cumprir no mundo, ela já está se cumprindo, mas você não precisa permitir que essa agenda se cumpra na sua família, na sua descendência, como essa mãe aqui. Ela não deixou aquela agenda de Satanás se cumprir na descendência dela. E ela fez algo, ela teve coragem, que nós vamos ter aqui hoje, para poder ter vitória num tempo totalmente inconveniente que nós estamos vivendo. E nós não sabemos lidar com a inconveniência. Nós não sabemos lidar com esse sentimento nas nossas vidas. Nós nos sentimos desconfortáveis, nós nos sentimos ameaçadas e nós não sabemos agir. Mas o Espírito Santo de Deus vai nos ensinar a agir nesse tempo em que nós estamos vivendo. Houve características dessas mulheres aqui, para que o plano de Deus fosse cumprido naquela época. E os planos de Deus, eles são os mesmos para nós hoje. Porque a palavra fala, a Bíblia fala, que Deus é o mesmo. Nós queremos colocar esse tempo que nós estamos vivendo dentro de Deus. Mas não é assim. Deus não muda, Ele é imutável. Ele deseja que nós tenhamos filhos, que nós criamos os nossos filhos dentro dos princípios e da palavra. Ele deseja que nós congreguemos, que nós andamos em comunidade. Ele deseja isso, Ele é o mesmo Deus. Por que o movimento feminista ele não quer ter mais filho? Quanto mais. E quando uma mulher tem filho, ela ainda fala, vocês ouviram isso aí, né? Ela ainda fala, eu odeio a maternidade. Eu posso até amar as minhas filhas, que eu acho que isso não é amor, né? Por quê? Que Satanás está tentando matar a maternidade em nós. Ou quando a gente vê uma mãe, ela está totalmente cansada, ela não consegue mais orar, ela já não tem mais fé, porque Satanás está tentando cansar as mães. Cansar. Ele está fazendo desse tempo um tempo inconveniente, mas nós estamos aqui para falar que nós teremos vitória nesse tempo de inconveniência que nós estamos vivendo. Dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. Deus tem vitória para nós, no tempo em que nós estamos. Êxodos no capítulo 2. Bom dia, pastora Deise, saudade.
Êxodo capítulo 2, no versículo 7, nós vamos ler apenas alguns versículos. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha de Faraó. Primeiro aquela mãe, ela estava naquele tempo, havia um decreto, né? Você que sabe da história, eu sei que todas nós aqui sabemos da história, mas vamos relembrar. Havia um decreto de morte para todo menino que nascesse, morresse, fosse morto. E ela tem aquele filho, e ela olha aquele menino, e a palavra fala que ele era bonito, um menino bonito, um menino saudável. E ela guarda aquele menino, ela esconde aquele menino. E ela coloca, ela chama a irmã do menino, essas 3 mulheres, que é a mãe de Moisés, a irmã de Moisés e a filha de Faraó. Foram necessárias 3 mulheres para que aquele menino pudesse cumprir os propósitos de Deus. Cada uma delas com uma característica que nós vamos estudar aqui hoje, com uma função diferente na vida daquele menino, e nós temos essa função na vida dos nossos filhos, na nossa família, para que a gente possa vencer esse tempo de inconveniência como aquelas mulheres venceram. E ela guardou aquele menino, ela escondeu aquele menino de Satanás, ela escondeu aquele menino da morte. Ela teve coragem, ela não entregou o seu filho naquele tempo. Era totalmente inconveniente ela esconder aquele menino, mas ela escondeu. E ela chama a sua filha, e então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha de Faraó: e deixa aquele menino no rio. A senhora quer que eu vá e arranje uma ama hebreia para criar o bebê? Sim, faça isso, respondeu a filha de Faraó. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha de Faraó disse a ela: leve esse menino e crie-o para mim. Pagarei pelo seu trabalho. A mulher levou o menino e o criou. Quando o menino cresceu, a mãe levou a filha de Faraó, que o adotou. Não só era necessário ter o menino, mas também ela nutria o menino. Ela teve que nutrir. Por que a filha de Faraó, a amamentação é muito importante até os dias de hoje. Por isso que a gente nutre os nossos filhos com o melhor que nós temos. É o melhor leite, né? São aqueles primeiros dias. É o melhor leite, é o da mãe, é o que realmente nutre o filho. E eu não tive, né, esse privilégio, eu tive algumas questões, né, eu descobri a endometriose logo no meu primeiro, e eu chorava muito por não poder amamentar. E porque a amamentação é importante, por isso que outro dia eu vi uma reportagem e falei assim: gente, nós estamos vivendo mesmo um tempo inconveniente. Outro dia eu vi que não mais será chamado leite materno, mas leite humano. Esse é o tempo inconveniente que nós estamos vivendo. Outro dia também vi uma reportagem falando que até mesmo o leite materno estão achando agora, dentro do leite materno, algumas toxinas que estão fazendo mal para os bebês. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. Um tempo inconveniente. Mas nós temos que nutrir os nossos filhos. Ainda que você foi impedida, como eu, de amamentar o seu filho por causa de uma condição. Quando eu fui descobrindo endometriose, eu já tive que fazer cirurgia, então eu tive que parar de amamentar. Ainda que nós não temos esse privilégio de amamentar os nossos filhos, nós ainda assim amamentamos e somos nós que nutrimos os nossos filhos todos os dias da vida deles. Não significa que o seu filho casou, que você não vai continuar nutrindo, você vai continuar nutrindo com conselhos, você vai continuar nutrindo com oração. Nós que nutrimos, nós nutrimos a nossa família, nós temos como mulher essa capacidade de nutrir. Então, quando a filha de Faraó viu que ela não poderia nutrir, se hoje é importante, com tantas coisas que está acontecendo no mundo, ela chamou a própria mãe de Moisés para que ela pudesse nutrir aquele menino. Então, não somente nós temos que dar luz
aos sonhos de Deus para a nossa vida, aos planos de Deus para a nossa vida, mas nós temos que nutrir os planos de Deus nas nossas vidas. Porque aquele menino Moisés, ele era os planos de Deus para a vida daquela família e daquela nação. A sua família é um referencial nessa terra, ainda assim com problemas que você enfrenta nesse momento inconveniente, a sua família é o plano de Deus para essa terra. Nós somos famílias cristãs, a família ela é o núcleo da nação. O próprio diabo fala isso. Ele reconhece que a família é o núcleo da nação, por isso a família está sendo tão atacada nesses tempos que nós estamos vivendo. Nos últimos anos a família está sendo o alvo de Satanás. Por quê? Porque a família é o núcleo da nação. É dentro da família que nós conseguimos transmitir às próximas gerações os fundamentos bíblicos. Então, o que essa mulher, o que Joquebede teve, o que essa mulher teve que nós temos que ter na nossa vida? Nós temos que dar a luz aos planos de Deus, aos propósitos de Deus. E nós temos que nutrir, nós temos que alimentar os planos de Deus para a nossa vida. Nós temos que fazer isso. Nutrir. Nós temos que cuidar, nós temos que alimentar. É por isso que nós aprendemos aqui no Mães que Oram, nós temos que ler a Bíblia, a porção da Bíblia todos os dias, nós temos que orar, nós temos que jejuar. Isso é a maneira que nós temos de nutrir os planos de Deus nas nossas vidas. Mas só que nós não gostamos de nos sentir inconvenientes, não é verdade? A inconveniência é algo que nós não sabemos lidar. Quando a gente já viu uma pessoa chegar para você e fala, nossa, aquela pessoa ali é inconveniente. Nós não sabemos lidar com isso. Nós não queremos sair da nossa zona de conforto. Mas Deus está falando para você hoje. Você vai aprender a lidar com a inconveniência, porque para você vencer em tempos inconvenientes, você tem que confrontar. Na verdade, você tem que ser inconveniente para você vencer esse tempo. Para a sua família vencer nesse tempo, você tem que ser inconveniente. Às vezes você tem que ser inconveniente para os seus filhos. Ai, mãe, não começa não. Aqui em casa é assim, mãe, não começa não. Por quê? Porque você está sendo inconveniente. Mas Deus está nos chamando hoje. Seja uma pessoa inconveniente, sim. Nós que somos cristãos, vamos falar assim, eu falei assim, ultimamente eu tenho que falar que não sou cristã, não. Eu sou cristã conservadora, aquela que conserva os ensinamentos bíblicos, que conserva a Bíblia dentro da sua casa. Ah, mas agora cristão conservador é chamado de religioso, de fariseu. Aqui somos religiosas, nós ligamos, né? A religião é o ensino que te liga a Deus. Não importa de chamar você de religiosa. E quanto mais for passando o tempo, nós vamos ser chamadas de pessoas inconvenientes. Nossa, pessoa inconveniente. Essa pessoa é chata, mas eu vou te falar. Para a gente vencer em tempos como esses, nós precisamos de ser inconvenientes. Precisamos dar luz aos sonhos de Deus e precisamos nutrir os sonhos de Deus. Você vai sair daqui essa manhã com esse pensamento, eu sou inconveniente. É muito interessante isso. Os posicionamentos que nós devemos ter. E interessante, o meu filho de 22 anos, ele foi no acampamento da igreja aqui. Quantas coisas ele aprendeu aqui, como que ele veio. E ele falando assim, mãe, eu saí da minha zona de conforto.
Por quê? Porque nós não sabemos lutar, nós não sabemos agir em tempos inconvenientes, inadequados. Aí ele falou assim, mãe, foi aí que eu vi que eu precisava de sair da minha zona de conforto. Como que isso falou no meu coração ontem? E eu vou falar, nós precisamos de coragem. Gente, vai vencer nesse tempo que nós estamos vivendo. Somente as pessoas corajosas, os cristãos corajosos, os cristãos que chegam e que realmente, independente do que está acontecendo no ambiente, zelam pela palavra de Deus. Zelam pela palavra. Eu vou falar, né? Nós precisamos, como cristãos, orar pela política. Orar por aqueles que estão ali ainda com todos os defeitos. É um sistema de governo. Nós temos que orar para mais homens de Deus. Eu acho lindo o vereador de Belo Horizonte. Se vocês observarem, ele chama Nicolas Ferreira. Seguem depois esse menino, você que não é de Belo Horizonte. Ele falou algo extraordinário. Eu sigo ele, eu acompanho ele. E ele fala assim, ele fez um movimento que chama Direitas para Direita. E sabe o que ele falou? Ele falou assim, olha, a esquerda, esse sistema de governo, eles começaram a agir na educação. Eles não estavam no poder. Eu achei isso extraordinário. E esse menino, ele é inconveniente para muitas pessoas. Mas quando eu vou olhar ali a história do pai dele, um pastor, que tem uma igreja pequena em Belo Horizonte, mas que ele criou aquele filho para viver em tempos inconvenientes. Ele estava na faculdade, fazendo universidade, ele é advogado, e ele chamou polícia para uma professora que era feminista, que estava perseguindo ele na escola, dentro da universidade, porque ele falou que dentro da universidade é uma filosofia que está nas universidades, ensinando os nossos jovens, estão educando os nossos jovens, e às vezes o seu filho entra para uma universidade, a tão sonhada universidade que nós a vida inteira, né, desejamos para os nossos filhos, mas quando chega lá os pensamentos são distorcidos. Porque há uma razão para tudo isso. Por isso que o diabo, em 1963, Lúcifer, ele retirou as orações, ele retirou a Bíblia de dentro das escolas, para que a educação tivesse do jeito que está hoje. Hoje os nossos filhos entram ali e eles estão à mercê de várias filosofias vãs, filosofias satânicas. E esse menino, ele fala sobre isso. E ele falou assim, dentro das universidades é que começam que realmente colocam esses pensamentos na minha mente. Mas esse menino ficou na universidade o tempo inteiro, vivendo um período de inconveniência, mas ele foi inconveniente ali dentro. Mas quando você vai olhar, eu fui outro dia no Insta do pai dele, eu gosto muito de olhar isso. Eu fui no Insta do pai dele, um homem simples, um homem que tem uma igreja, um pastor, e que criou o filho dele para fazer a diferença nessa geração. Eu oro para esse menino sempre. E qual que é a política dele? Ele falou assim, a esquerda, eles não estavam no poder, e eles começaram a entrar dentro das escolas, com os professores, para que um dia eles fossem fortificados para tomar o poder, como eles ficaram no poder durante muito tempo. Agora ele falou assim, a direita não. A direita, ele não trabalhou com essas pessoas. Então sabe o que ele faz hoje? Ele foi um dos vereadores mais bem votados em Belo Horizonte, um menino novo, ele tem 24 anos. E ele falou assim, hoje, sabe o que eu faço? Eu vou nas igrejas, porque a igreja é uma parte muito importante da nossa sociedade. Eu vou na igreja dando palestras do cristão e a política. E ele falou assim, então eu estou trabalhando aqui, primeiro, lá com as pessoas das igrejas, das escolas. Ele luta contra a ideologia de gênero dentro das escolas. Então ele precisa das nossas orações. Mas quando você vai olhar lá, é o Nicolas Ferreira que ele chama. Ele é um vereador de Belo Horizonte.
Vocês vão ouvir falar muito desse menino ainda. Aí, de repente, ele fala assim, Nicholas, depois eu coloco nos stories pra vocês. E ele fala assim, ele é taxado como um cara inconveniente. Porque ele fala de Deus, ele fala mesmo, ele fala assim, não existe cristã, mulher cristã feminista, não existe isso. Então, quando ele vai nos debates e ele fala, um menino super inteligente, ele sabe ali lidar com todos os tipos de pessoas, e é isso. Eu tô falando, nós temos que criar os nossos filhos para serem homens e mulheres inconvenientes, não compactuarem com o que nós estamos vivendo. Nós temos que dar luz aos planos de Deus, mas nós temos que nutrir os planos de Deus. E aquele pai e aquela mãe, eles nutriram os sonhos de Deus na vida desse menino. É isso que nós temos que fazer. Nós temos exemplos hoje dentro da nossa sociedade também. Está acontecendo muita coisa, estão levantando muitas coisas, mas também o plano de Deus está se cumprindo na terra. Haverá um povo remanescente. Haverá esse povo e nós seremos cuidados pelo Senhor. Não fique com medo. Não fique com medo de Satanás, nós não temos que ter medo, nós temos que resisti-lo e ele fugirá de nós. Nós somos aquele que habita dentro de nós, é mais poderoso. Não devemos temer, não devemos recuar, mas devemos nutrir, devemos dar a luz aos planos de Deus e devemos nutrir os planos de Deus. Mas hoje, às vezes, os cristãos são contra essas pessoas. Eu não aceito, eu não gosto de política, de falar em política, eu não gosto. É o sistema de governo que está nos governando. Preste atenção. Você não precisa de realmente estar ali, mas você pode orar pelos governantes. Nós temos que orar, gente, orar o tempo inteiro. Orar para que eles possam governar com a sabedoria do céu, porque nós sofremos com isso, ou nós também somos abençoados pelo sistema de governo que nós estamos. E não tem jeito de você falar assim, a minha casa, eu não quero, não tem esse governo. Não adianta nós fazermos assim. Então, nós temos que ser, às vezes, inconvenientes. Nós temos que dar a nossa opinião, nós temos que falar, nós não temos que discutir ou brigar. Respeitar, mas nós temos que ter uma opinião sobre aquilo e os nossos filhos têm que aprender isso. Eu falo pro meu filho, eu falo assim, filho, tem que orar para esse menino, olha como que ele é inteligente, olha como que ele enfrenta as coisas. São exemplos que nós temos que ter hoje para os nossos filhos. Isso é um exemplo. Isso é um exemplo. E eles estar ali, tem mulheres hoje que estão aí, que são mulheres inteligentes, e nós temos que orar por essas pessoas. Isso reflete na nossa vida, reflete na nossa família, reflete naquilo que acontece. De como essa mulher fez. Aqui, Moisés é a política da época. O que vocês acham que Moisés, ele estava na família que eram os políticos da época? É porque naquela época havia um outro sistema de governo, que eram os dos reis. Mas hoje o nosso sistema de governo, a Bíblia fala sobre política, querendo nós ou não. Era o sistema de governo que existia naquela época. E Moisés, ele foi colocado no mundo para que aquele sistema de governo, para que ele fosse inconveniente, que ele encarasse aquele sistema de governo e tirasse o povo da escravidão. É uma política isso. É simples assim. Somos parteiras desses dias e nós vamos dar luz aos planos de Deus, mas também nós vamos nutrir. Por que querem cortar a amamentação hoje? Porque é aí que está a saúde, banalizando a amamentação, colocando como uma coisa, sabe? Você chamar o leite materno de leite humano, isso é uma ofensa para nós, mães. Não, é leite materno, somente as mulheres.
Somente elas, não tem jeito, isso nunca vai mudar. Somente nós mulheres produzimos o leite para nutrir os nossos filhos. Somos nós. Nós que nutrimos. É nós. Então eu falo para vocês isso em nome de Jesus. Coloque os planos de Deus. Seja uma mulher inconveniente. Nossa, mas você já está falando de política, que seja inconveniente. Sim, eu oro, eu tenho. Nós temos isso. Você tem que saber como que está essa filosofia de ideologia de gênero nas escolas. Você tem que orar por isso. Você tem que preocupar com isso. O seu filho vai estar lá sentado aprendendo. Temos que saber lidar com tempos inconvenientes, temos que ser inconvenientes para saber vencermos esse tempo. Quando a gente fala hoje em dia, né, de ideologia de gênero, nós temos muitas mães no Mães que Oram, que lideram grupos que o filho é homossexual. Nós não estamos falando disso, nós temos que amá-los profundamente. Nós temos que amar, nós não podemos e não devemos rejeitar, nós temos que amar, nós temos que respeitar a decisão deles, mas como mães cristãs nós temos que continuar a ter fé no nosso coração e orar sempre. Orar. Quando nós compactuamos com algo, nós estamos desistindo. Não, nós temos que continuar na oração, nós temos que continuar orando, nós temos que continuar amando. Não significa que nós não compactuamos com a ideologia de gênero, que a Bíblia não compactua, que nós não amamos os homossexuais. Gente, eu tenho muitos amigos assim, mesmo. Eu tinha uma loja no Brasil, uma loja de roupa, uma época, e eu tenho um amigo que era homossexual. Como que a gente tem uma amizade bonita até hoje? Muito, uma amizade linda. Mas lá ele ouviu a palavra. Ele ouviu a palavra de Deus, ele falou assim, eu não vou ter nem homem nem mulher mais na minha vida. A gente enviou ele para o encontro com Deus. A nossa loja foram muitos, eu conheço muitos e sou amiga deles até hoje. Não significa que você tem que compactuar, que você tem que ir contra o que a Bíblia diz. Não, com essas pessoas você deve respeito, mas nós não podemos permitir. E é interessante que esse amigo meu, ele falava assim, às vezes o meu filho, ele era pequeno e ele tinha um outro rapaz que trabalhava na nossa loja também, ele era mais novo e ele falava assim com a gente, olha, não deixa esse menino sair, não deixa o seu filho sair com esse menino não, porque ele conhecia às vezes uma pessoa que tinha algum jeito e tal. Aí eu falei assim, porque eu nem desconfiava na época. Eu falei assim, mas por que? Ele falou assim, porque ele é homossexual e ele pode falar alguma coisa com seu filho. E assim a gente teve aquele cuidado, passou um pouco de tempo, realmente, ele era homossexual. Então ele tinha esse cuidado. Não é porque ele vivia isso que ele gostaria, sabe? Na nossa época, nós estamos vivendo um tempo tão inconveniente que é interessante que até mesmo os homossexuais, eles tinham mais respeito, eles eram mais reservados. Então é a ideologia, Satanás quer a ideologia. Então nós não olhamos aquilo que é a pessoa. E se você está fazendo isso, você está fazendo errado. Você não tem que olhar a pessoa. A pessoa, ela é maravilhosa, ela é a criação de Deus. Então nós temos, eu lembro que eu tenho a gente tem uma líder aqui numa esquiora que a primeira pergunta que ela me fez, ela falou assim, que eu queria tanto liderar um grupo, mas meu filho é homossexual. Eu falei, mas qual é o problema? É aí que você tem que liderar mesmo, é aí que você ora com paixão, é aí que você entende as outras mães. É aí, e eu sempre falo com ela, geralmente ela me liga e fala assim, Érico, o meu filho tá assim, o meu filho tá assim. Eu falo assim, você tem que dar o ombro pro seu filho, ele tem que ter lugar na sua casa. Porque, gente, não é a pessoa. Não é a pessoa, é o pecado que nós temos que combater.
E a gente não pode desistir, a gente deve orar e a gente deve nutrir, continuar nutrindo aquele filho com a palavra, com a oração. E o homossexualismo não é diferente de outros pecados que tem. Se você está vendo que um filho seu está sendo mau caráter, né? Você que já tem filhos adultos, que age com mau caratismo ou que está sendo corrupto, você tem que falar com ele. É a mesma coisa, não existe diferença. Você tem que chegar e falar assim: filho, a palavra diz isso aqui, você está agindo dessa forma. Não existe diferença do homossexual com uma pessoa que é mau caráter, que está roubando, que é corrupta. Não existe. Que está mentindo. Então a gente tem que encarar o pecado como pecado. E você deve continuar orando, amando seu filho da mesma forma, fazendo da mesma forma. É nutrir, você colocou os planos de Deus, você fez nascer e agora você vai nutrir, e agora você vai ensinar, e agora você vai ensinar a palavra, e você vai orar por aquele filho, nutrir com oração, nutrir com ensinamento, nutrir com amor, nutrir com disciplina. Amor e disciplina anda na mesma proporção. O nosso Deus é assim, amor e disciplina. É assim que nós nutrimos os nossos filhos. Temos que ser inconvenientes. Muitas vezes eu sou inconveniente na vida dos meus filhos. Eu falo mesmo. Ai, mãe, lá vem a senhora de novo? Eu falei, vim, porque fez de novo, tô aqui. Inconveniente, nós vamos vencer esse mundo com inconveniência. Inconveniência, seremos inconvenientes, em nome de Jesus. A mãe de Moisés, ela foi, e a irmã de Moisés, tinha uma característica na irmã de Moisés. Ela tinha a responsabilidade, né? Ela teve a responsabilidade de proteger aquele menino, de proteger o seu irmão. É interessante isso. E nós temos que proteger os planos de Deus para a nossa vida. Nós temos que proteger, nós temos que dar à luz, nós temos que nutrir e nós temos que proteger. Por isso que outro dia eu falei assim, eu vou colocar ali que eu sou cristã conservadora. O que é conservadora? É aquele cristão que só de você ser chamado cristão, você já conserva, você já conserva um ensinamento, você conserva os ensinamentos de Cristo. Então não liguem para te chamar de conservadora, pelo contrário, você tem que colocar no perfil do Instagram. Porque o diferente de conservador é progressista. E a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus não precisam de progresso. Eles precisam de ser vividos, eles já são completos, ele não precisa de ordem e nem de progresso. E os ensinamentos de Deus, eles já são fundamentados com ordem e com progresso. Então nós precisamos de conservar esses ensinamentos. Então não existe cristão progressista. Não tem. Não combina. Não combina. Aí quando você fala que você é conservador, aí você está sendo inconveniente. Mas eu vou te falar, você tem que ser inconveniente nesse... Gente, a verdade ela é absoluta. Pronto. É isso, é isso. Olhe no dicionário o que significa conservador. Ah, mas então você é religiosa. Sim, eu sou religiosa, sim, então. Aí você é taxada como inconveniente. Não tem problema. E esse menino fala, esse Nicolas fala, ele falando assim, antes eu ser aqui na terra taxado como chato, do que não ir para o céu. É simples assim. É simples. E nós temos que ensinar os nossos filhos dessa maneira. Se a gente não for, se nós não formos inconvenientes, se nós não gostamos de nos sentir
sabe, inconvenientes, eu vou falar, nós não vamos vencer. Você não vai vencer. Você não vai conseguir proteger os sonhos de Deus, a sua família. Ei, a sua família foi, Deus deu a luz, Deus fez você dar a luz à sua família. Isso mesmo, eu sou uma mãe inconveniente, eu sou inconveniente. Eu sou conservadora. Eu falei para o meu filho menor, ele tem uma, assim, sabe, no coração dele, ele vai passando assim, e ele vê aquelas bandeiras LGBT, ele fica inconformado. Eu falo assim, ele fala, mãe, eu não... Por que o símbolo do arco-íris e por que em todos os lugares o arco-íris é um símbolo de Deus? Então ele sabe e aquilo causa um inconformismo nele. Tudo que é de, às vezes, LGBT, coisa, ele vem me mostrar. Ele fala assim, mãe, olha isso aqui. E ele falou, ele tem 13 anos, gente. 13. Ele falou assim que na sala dele, na escola dele, tem muitas meninas que falam assim que é bissexual. De 13 anos. Aí sabe o que ele falou? Ele falou... Aí ele e o amiguinho dele conversando, falando assim... Eu não acredito que elas sejam bissexual. Eu não acredito. Porque isso, mãe, isso é uma tendência. É porque tá na moda. E elas acham que como a outra falou que é, a outra também falou que é. Na sala dele. E ele falando assim, mãe, isso é porque estão todos falando que são. Então elas pegam e falam que são também. Mas ele fala, isso causa uma indignação neles. Por quê? Porque hoje em dia você fala assim, não, eu sou... E esse Nicolas, ele fala assim, vai ser um dia que nós vamos ser julgados por sermos héteros, falando assim, não, nós somos héteros, aí a gente vai ser julgado por isso. Porque tá começando a mudar. A gente tem que, mas nós temos que ensinar os nossos filhos a viver na inconveniência, a serem inconvenientes. Aí o meu filho, eu falei assim, filho, você vai continuar tendo esse pensamento. Você tem que continuar tendo esse pensamento, você tem que colocar ordem, porque às vezes ele sente assim, sabe? Ele fala assim, mãe, como que pode? Como que pode isso? Eu tenho que colocar ordem, né? Porque ele é meio nervosinho assim, né? Eu tenho que colocar ordem nisso. E falei assim, filho, você deve respeito. Mas isso que você tem dentro de você, isso é Deus que colocou. Porque realmente, filho, é errado. E não é só essa modinha que tem, não. Tem várias outras modas que vem aí. Quando aqui, cigarro eletrônico, gente, foi uma febre nas escolas. Entre meninos de 12, 13, 14 anos. O meu filho chega em casa e fala assim... E a gente tem que continuar conversando, porque às vezes eles querem experimentar por curiosidade. Essas modas de dentro da escola estão destruindo os nossos filhos. E aqui o cigarro eletrônico, ele não deixa cheiro nenhum. Então eles iam para o banheiro para poder fumar os cigarros dentro do banheiro, porque não tem cheiro. Aí chega na sala, não tem cheiro de cigarro, não tem nada. Nossos filhos estão vivendo em tempo inconveniente, e se você não for conveniente, se você não falar, se você tem que falar a respeito de sexo, você tem que ensinar o que é sexo, você tem que falar o que é certo e o que é errado, você tem que falar, e muitas vezes isso é inconveniente para uma mãe e um pai. Você chegar e falar assim, filho, o que você sabe sobre sexo? Com 13 anos de idade, porque hoje cada vez mais novo você tem que falar, a gente tem que perguntar. Aí eles não querem falar com isso. Eles não querem falar com a gente sobre isso. É uma situação inconveniente, não é? Eu falo assim, eu não quero falar sobre isso, mas eu tenho que falar sobre pornografia, eu tenho que falar, né, tanto com a menina quanto com o menino. Hoje não é só com o menino que a gente tem que falar com pornografia, não. A gente tem que falar com a menina também. Quando a menina quer usar uma saia mais curta, quando a menina quer usar, né, colocar assim um umbigo de fora, você tem que falar com ela, você tem que ser inconveniente. Não, filho, aqui em casa não. Seu corpo não é pra isso. Aí, mas a outra fulana mãe. A outra fulana faz. Mas aqui, a outra fulana é a outra fulana. Você é você.
E aqui em casa é assim. Então, temos que ser inconvenientes. Qual é a idade melhor falar desse assunto? Quando você vê... Gente, hoje em dia, eu vou falar, não tem uma idade ideal para você falar, mas hoje, com 9 anos, eles já estão sendo expostos na escola a falar sobre sexo. O meu menino, a escola que ele estudava com 7 anos, 7, eles estavam com 7 no primeiro ano, né, depois do pré-primário. Teve uma, na escola que ele estava, tinha um dos meninos, tinha uma turminha dentro da sala dele que falava de sexo como se fosse adulto. Tanto que as mães foram chamadas na escola, foram chamadas para poder falar se aquele menino estava tendo algum acesso a sexo, porque ele era muito novo e ele estava falando sobre sexo assim, como se ele fosse, né, fosse já um adulto. Então a internet expõe tudo. Então hoje em dia, cada vez mais novo, com 9 anos, já é a fase que eles estão sendo expostos a isso. Então preste atenção, vai falando devagar. Aqui tem, foi no Instagram antigo, eu vou começar a chamar as mulheres de novo, tem a Mamãe Educadora. Ela ensina muito a você como abordar, como falar, segue ela. Ela é psicopedagoga, psicóloga também, mamãe educadora. É ótimo o perfil dela, você pode fazer pergunta que ela responde, como você abordar, ela é muito amiga minha. E quando eu fui abordar com meu filho, né, de 13 anos, eu fui com uns 9, 10 anos, ela me deu muitas dicas para poder abordar esse assunto. Mas você tem que abordar, e é inconveniente, não é bom. Presta atenção, não é bom não. A gente ensinar, a gente sente desconfortável. Como ensinar falando que é algo bom, mas ao mesmo tempo não é para a idade dele, né? Porque a gente pode colocar o sexo também como uma coisa horrorosa, não, porque senão, né? Não, é algo bom, é algo que Deus fez agir de uma forma, né, natural, porque hoje em dia aquilo que é natural, Satanás colocou como pecado. Reparem para você ver como que é distorcido. Ó, o sono é bom, mas aí o diabo pega e inverte. Você deve dormir o dia inteiro, aí vem a preguiça. Comer é bom, nutre o nosso corpo, mas aí com isso Satanás colocou a glutonaria. A gente tem acesso. Então tudo que é bom na nossa vida, tudo que Deus colocou assim, falou assim, é bom, o sexo é bom, mas ele exagerado, né? Ele dentro do casamento é uma bênção. Por que dentro do casamento, né, Satanás tem retirado o sexo? Por quê? Porque une o casal. Então é tudo o contrário, gente. Satanás faz tudo o contrário daquilo que é alicerce, daquilo que é bom. Então nós temos que sermos inconvenientes, temos que estudar e ter equilíbrio. Equilíbrio é algo maravilhoso. Então o que a irmã de Moisés teve? A irmã de Moisés protegeu os sonhos de Deus, os planos de Deus, é o que nós temos que fazer. Proteção. E a filha de Faraó, né? São essas 3 mulheres. A filha de Faraó, que é a última pessoa que nós vamos falar, né? Ela sustentou os sonhos de Deus. Por quê? Ela sustentou. Ela foi o sustento. Porque depois Moisés foi para a casa dela. E ali Moisés foi criado. E ela sustentou. Temos que sustentar os planos de Deus para a nossa vida. Temos que dar à luz. Temos que nutrir. Temos que proteger. E temos que sustentar. E para você ter essas 3, para você ter essas 3 funções e para você fazer isso, a sua família é o sonho de Deus para você. Eu não sei como que está a sua família hoje. Eu não sei como que está o seu casamento. Eu não sei como que está a situação dos seus filhos. Eu só sei te dizer que a sua família, você que o marido abandonou, você que o marido foi embora, você e seus filhos é uma família. Cuide dela. Você e Deus, Ele tem uma promessa para você. Você que é mãe solo, né? O que tem falado aí agora. Deus tem uma promessa para você. Ele diz, eu sou o seu marido. As viúvas, os órfãos, as mães solo, Deus cuida. Deus está com você nisso. Quantas mulheres criam filhos, né, com coragem, corajosos. E você
tem Deus ao seu lado para fazer isso. Então você é uma família. Eu quero te falar, a sua família é um plano de Deus, um projeto de Deus aqui nessa terra. E eu quero falar para você, em nome de Jesus, nutre a sua família com a palavra de Deus, com o jejum como você tem feito aqui, nutre a sua família, sustente a sua família, proteja a sua família, proteja, independente de como ela está sendo inconveniente, é inconveniente para você, às vezes às vezes quando eu vejo, né, meu filho tá passando assim, eu falo assim, eu vou começar um assunto com ele, e às vezes a gente tá bem, sabe? Então eu tenho muita amizade com meu filho mais velho, mas às vezes eu tenho que tocar num assunto que eu tenho que ensinar. É inconveniente para mim. Eu falo assim, nossa, vai ter uma discussão, ele vai... Mas eu vou assim mesmo. Eu sei que eu tenho que falar. Então eu vou, eu falo, eu abençoo, eu tenho ali a gente tem algumas divergências às vezes e depois fica tudo bem. O importante é que depois está bem. Você que está com seu filho, né, desviados do caminho... Não é sempre que você tem que falar, porque tem pessoas que falam, ih, filho, eu só vou te falar isso. Eu não deixo passar tanto tempo, sabe, sem falar de um assunto que ele precisa de. Então eu deixo, eu trato bem, a gente tem altas conversas, a gente brinca, não sei o quê. De repente eu mando só uma mensagem, só um versículo. Isso tem um poder. Filho, eu tava pensando em você agora, eu orei por você hoje. Eu quero, né, abençoar a sua vida, só isso. Mas não deixe de falar, não deixe de ser inconveniente. Não deixe de ser inconveniente. Quando olhamos para a nossa família, devemos mirar a nossa família e nutrir, saber que ela é os planos de Deus. Nós devemos proteger. E nós devemos sustentar. E isso vai ecoar para as próximas gerações. Eu quero falar com você. Não é só a sua família que vence. São gerações que vencem junto com você. Deus, ele deseja ver a sua família vitoriosa. Deus, ele deseja que a gente vença nesse tempo de inconveniência. Deus, ele deseja isso. Por quê? Porque não está restrito só à nossa família, mas às próximas gerações. Mãe, Deus precisa de você, Deus precisa da sua inconveniência, Deus, ele precisa. Como que Deus age na terra, gente? É através de nós. Deus é Espírito e ele age na terra através de você, através de mim. A gente teve doente com Covid aqui em casa, teve uma amiga minha que é do Mães que Oram aqui. Gente, ela veio aqui em casa, ela veio 2 dias, ela comprou sopa e deixou na porta pra gente, ela comprou bolo à tarde, ela, sabe, e colocou aqui. Isso, sabe o que é? Nossa, o meu marido falou assim, linda, eu me senti tão... Ele falou assim, eu me senti tão amado, tinha muitos anos que a gente não sentia amado dessa forma. Mas como que foi? Foi Deus. Como que nós sentimos o amor de Deus na nossa vida? Através de pessoas. É através de pessoas. É assim que nós nos sentimos amados. Então Deus, ele conta com você. Para as outras pessoas, para os seus filhos se sentirem amados, para você proteger a sua família, ele precisa de você bem posicionada dentro da sua casa. Hoje, o nosso jejum para a semana é isso. É para nós termos vitória nesses tempos inconvenientes, é para nós sabermos lidar com a inconveniência. Aquilo que você sabe lidar é aquilo que você vence. Quando o gigante Golias estava ali afrontando o povo de Israel, afrontando, não teve um homem ali, naquele exército, homens, né, poderosos, homens que enfrentou o gigante Golias, que enfrentou aquela inconveniência, mas Davi enfrentou, o menino, ele enfrentou o gigante e ele venceu aquela inconveniência, aquela ameaça.
ameaça que o povo de Israel estava aguentando por tantos dias. Então eu vou te falar, como Davi, seja inconveniente como Joquebede, que ela protegeu. Eu vou guardar o menino, eu vou ficar com ele aqui, caladinho aqui dentro, sem escutar. Você acha que é fácil esconder um menino de 3 meses dentro de uma casa assim que é recém-nascido? Não é fácil, mas aquela mulher, ela foi inconveniente e ela fez isso, ela deu à luz aos sonhos de Deus e ela nutriu, ela amamentou, ela deu e ela envia a sua filha, coloca ali. Gente, você acha que é fácil? Imagina você colocando o seu filho dentro de um rio para ser colocado ali, para chegar nas mãos de Faraó, que era o povo que, para chegar dentro do palácio de Faraó. E é dali que estava vindo a ordem de matar. Aquela mulher, ela teve que ter muita coragem, mas é a única maneira que ela tinha de salvar a vida do filho. Então ela fez. E eu quero te falar, Deus está requerendo de nós coragem. Coragem. Vamos orar, nós estamos terminando o nosso tempo. Deus, muito obrigada por essa manhã. Eu te peço aqui que o Senhor levante mães corajosas, mães inconvenientes, que saibam lidar com esse tempo de inconveniência. Senhor, para que nós possamos vencer, que nós, mães, mulheres, possamos ter vitória, Senhor, vitória nas nossas vidas, vitória nesse tempo inadequado que nós estamos vivendo. Senhor Deus, nós queremos, Senhor, ser essas mães, essas mulheres, essas esposas, essas mulheres cristãs inconvenientes nesse tempo, porque nós queremos vencer esses gigantes. Nós queremos sim, Senhor, hoje nutrir a nossa família, nós queremos dar à luz e nós queremos nutrir os planos de Deus, os planos que o Senhor tem para a nossa família. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos também protegê-lo, nós queremos também ser aquela que protege, nós queremos ser aquela que sustenta, Senhor Deus, e para isso nós precisamos do sustento do Senhor na nossa vida. Sustenta mães aqui, Senhor, mães que já estão cansadas de orar, mães que já estão esgotadas, Senhor Deus, emocionalmente. Eu te peço agora em nome de Jesus que o Senhor fortaleça, para que nós possamos levantar dentro dos nossos lares, dentro da nossa casa. Às vezes Deus te deu um ministério, o Satanás, ele veio nessa semana assim para colocar totalmente desânimo no meu coração, porque né, ali estava ali um Insta, o ladrão veio e roubou, mas ele não roubou a história, ele não roubou ali da vida das líderes, ele não roubou as orações que nós fizemos durante esses 7 anos, ele não roubou, porque ele não consegue roubar orações, ele não consegue roubar o conhecimento que nós temos da palavra. Então eu te falo hoje, mulher, mergulhe na palavra, mergulhe no jejum, na oração, mergulhe, porque você vai colher na vida dos seus filhos, você vai colher no seu ministério, você vai colher na sua vida. Senhor, nós precisamos, Senhor, ter essa inconveniência na nossa vida, e nós queremos ser inconvenientes em um tempo de inconveniência, para que nós possamos vencer, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa manhã, nós te agradecemos por essa palavra, pela tua palavra que nos vivifica, que nos dá vida, e nós queremos ter a característica dessas 3 mulheres, Senhor. Nós queremos dar à luz, nós queremos nutrir, nós queremos proteger e nós queremos sustentar os planos do Senhor para as nossas vidas. Queremos dar à luz, queremos nutrir, queremos proteger e queremos sustentar os nossos filhos e a nossa família, Senhor. Em nome de Jesus, nós pedimos agora. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém? Essa é a palavra que Deus tem para você. Faça o jejum hoje para que você possa ser inconveniente, que você possa vencer em tempos de inconveniência. Amém? Que você possa ter essa palavra durante essa semana toda no seu coração, ardendo no seu coração, em nome de Jesus. Beijo pra você, meu tempo já tá acabando. Deus abençoe. Continue compartilhando esse Mães que Ora pra gente chegar a 10 mil. Continue pra gente chegar aos 10 mil, pra ter o arrasta pra cima, pra eu poder compartilhar link e também pra gente ter mais de 1 hora de live. Deus abençoe.